Olá, voltamos e agora vamos falar sobre os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Falamos sobre o verbo de ligação, que é aquele verbo que não passa uma ideia de ação, né, de movimento, que é o verbo lá da tabelinha do TV Cafesp. Então eu tenho que ter um daqueles verbos, né, e tem que aparecer um predicativo do sujeito. Caso isso aconteça, o meu verbo será classificado sintaticamente como sendo um verbo de ligação. Agora vamos para o estudo do verbo transitivo e do verbo intransitivo. Nós temos dois tipos de verbos que exprimem ações, movimentos, verbo transitivo e verbo intransitivo. Observem que nós temos três tipos de verbos transitivos: direto, indireto, direto e indireto ao mesmo tempo. Professor, o que seria um verbo transitivo? O nome dele está falando, é um verbo que transita, transitivo, transita, anda. Professor, o verbo vai andar? Como assim? Sim, o verbo vai andar. Professora, mas por que esse verbo vai andar? Como que esse verbo vai andar? O verbo transitivo, ele vai andar, ele vai transitar, porque ele vai buscar um complemento para ele. Por quê? Porque ele não tem sentido, a oração não tem sentido sem esse complemento. Certo? O verbo precisa, ele necessita desse complemento para que se tenha sentido. Se eu disser, eu comprei, e aí? Está completa, a ideia está completa, a oração está completa, eu disse apenas eu comprei. E aí você vai me perguntar, mas comprou o quê? Porque quem compra, gente, compra alguma coisa. Comprou o quê? Eu disse que eu, que sou o sujeito, comprei, mas não falei o que é, o que foi que eu comprei. Tá faltando essa parte. Se eu disser, eu comprei um tênis. Aí eu disse, olha, eu comprei. Você vai perguntar o quê? Eu falo, um tênis. A partir do momento que você pergunta e que eu acho a resposta para a pergunta, um tênis responde a sua pergunta, porque você perguntou, comprou o quê? Eu disse, um tênis. Então, um tênis responde a sua pergunta. A partir do momento que você faz uma pergunta para o verbo, e você encontra uma resposta, essa resposta, tá, vai ser o complemento do verbo transitivo. Essa resposta vai funcionar sintaticamente como sendo objeto. Eu vou classificar essa resposta como sendo objeto. Objeto é o complemento do verbo transitivo. Todo o verbo transitivo tem complemento, então ele vai ter objeto. Tá, professora, eu entendi que o verbo transitivo é aquele que sai para buscar um complemento. Se eu disser, meu pai alugou. Alugou o quê? Alugou uma casa, alugou um apartamento. Você vai perguntar, alugou o quê? Eu falo, um apartamento. Um apartamento responde à pergunta. Então, é o complemento, ou seja, o verbo saiu e buscou esse complemento, um apartamento. Então, como responde à pergunta, é o objeto. Então, o verbo é transitivo. Gente, eu necessito. Necessita de quê? Observe que se eu disser eu necessito, nós necessitamos, Ana Maria necessita, a oração não está completa. Alguém vai perguntar, mas necessita de quê? Do quê? Aí o verbo vai sair e vai buscar. De atenção, de carinho, de dinheiro, né? Então, isto que responde à pergunta é o objeto. Então, o verbo transitou, tá? Então, os verbos transitivos são verbos, gente, que eles não têm sentido. Por isso que eles precisam transitar, sair. Já o verbo intransitivo, gente, é o verbo, olha, intransitivo. Enquanto uns transitam, o intransitivo ele não transita. Pode cair o mundo que ele tá lá quietinho no lugar dele. Ele é preguiçosão, ele não transita. Por quê? Porque ele já tem sentido, ele não precisa buscar complemento. Se eu disser assim, eu dormi, ponto, todo mundo entende. Ninguém vai perguntar, dormiu o quê? Vai, dormiu o quê? Não vai perguntar. Então, nesse caso aí, eu dormi, a ideia já é completa, então ele não precisa sair. Por isso que ele é um verbo intransitivo, certo? Tá, professor, eu entendi que o verbo transitivo é aquele que transita porque ele não tem complemento e o verbo intransitivo não transita porque ele não precisa de complemento. Tá, mas qual a diferença se eu tenho 3 verbos transitivos? Porque são 3 transitivos. Gente, a diferença está somente no emprego da preposição. Lembra da preposição? Aquele conectivo que liga as palavras?
Lembra da musiquinha? Ante, após até, com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás, de. Preposição. A diferença está no emprego da preposição. Se o verbo transitivo sai e traz com ele um objeto, um complemento, e esse complemento não apresenta preposição antes dele, ou seja, se não tem nenhuma preposição antecedendo esse complemento, se não tem a preposição, significa que ele transitou de forma direta. Ele transitou de forma direta, porque não tinha preposição. Então, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto. Se ao transitar ele trouxer um complemento e esse complemento vier precedido de preposição, ou seja, antes do complemento tem uma preposição, quer dizer que ele transitou de forma indireta e o objeto é indireto. Tá, professora? O transitivo direto transita e traz complemento sem preposição. Tá. O transitivo indireto transita e traz complemento com preposição. E o transitivo direto e indireto? Significa que ele vai transitar duas vezes, ele vai ter dois complementos. Ele vai transitar uma vez e vai trazer um complemento sem preposição, e depois ele vai transitar uma segunda vez e vai trazer um complemento com preposição, certo? E por isso ele será transitivo direto e indireto. A classificação dele vai ser sempre essa, se ele tiver dois complementos, direto e indireto. Mesmo que ele busque primeiro o complemento indireto com preposição e depois ele busque o direto, a classificação vai ser nesta ordem aí, direto e depois indireto. Por exemplo, papai deu flores para a mamãe. Papai deu o quê? Observe que até aí não tem sentido. Então, ele vai ter que sair. Papai deu. Aí você vai perguntar, o quê? Flores. Foi o primeiro objeto que ele trouxe. Tem preposição antes de flores? Não, porque só tem flores. Papai deu. O quê? Flores não responde a pergunta o quê? Sim. Não tem nada acompanhando flores. Nada ali antecedendo. Acompanhando não, desculpem. É antecedendo flores. Não tem preposição. Então, ele transitou de forma direta. Mas lá no seu texto está escrito papai deu flores para a mamãe. Então, você vai ter que analisar esse para a mamãe. Papai deu o quê? Flores. Tá, mas deu para quem? Para a mamãe. Observe que lá na sua pergunta, para quem, aparece a preposição para. Se você perguntar com preposição, a preposição vai aparecer junto ao objeto, para mamãe. O objeto é qual? Mamãe, só que mamãe veio antecedido da preposição para. Então, aí tem-se um objeto indireto. Então, o verbo transitou de forma direta e indireta. O que pode ocorrer? O objeto indireto pode vir antes do direto. A classificação é a mesma. Eu poderia dizer, papai deu para a mamãe flores. Eu poderia trocar a ordem. A classificação permanece a mesma, direto e indireto, certo? Outra coisa, um verbo transitivo não pode ter dois objetos diretos e também não pode ter dois objetos indiretos. Ele pode ter um direto e um indireto, tá? Ou um indireto e um direto. Agora, ele não pode ter dois objetos do mesmo jeito, dois diretos e dois indiretos, ok? Então, o verbo transitivo é aquele que ele sai para buscar um complemento porque ele não tem sentido, tá? Ele precisa de um termo para complementá-lo. Esse termo que complementa o verbo transitivo vai exercer a função sintática de objeto. Então, o objeto é complemento de verbo transitivo. Todo verbo transitivo tem objeto. Olha só. Transitivo direto, objeto direto. Transitivo indireto, objeto indireto. Transitivo direto e indireto. Ele vai ter objeto direto e objeto indireto. Ou indireto e direto. A ordem não vai interferir aí, né, na classificação. E o verbo intransitivo, sem complementos. Verbo intransitivo não tem objeto, porque não precisa. Verbo de ligação, nós já falamos dele. Liga o predicativo do sujeito ao sujeito, certo? É um verbo da tabelinha, mais o predicativo do sujeito. Já falamos dele. Já falamos que verbo significativo, nocional e de ação, se você vir lá no enunciado, verbo significativo está se referindo a verbo transitivo e a verbo intransitivo.
Nocional, verbo transitivo e verbo intransitivo. Ação, verbo transitivo e intransitivo. Verbo de estado é o verbo de ligação, quando vem com predicativo. Verbos transitivos. Transitivo direto pede um complemento sem preposição, porque é direto. Transitivo e indireto pede um complemento com preposição. Transitivo direto e indireto pede 2 complementos, o verbo transitivo direto e indireto. Um sem preposição e outro com. O verbo intransitivo, gente, não pede complemento e não tem. Vejamos a estrutura do verbo intransitivo. Um verbo intransitivo, ele pode aparecer da seguinte forma. Você pode ter um sujeito. Me acompanhe no slide, por favor. Você pode ter um sujeito e um verbo, simplesmente. Apareceu o sujeito só e um verbo, você tem o quê? Verbo intransitivo, certo? Por que se você tiver só o sujeito e o verbo, ele vai ser intransitivo? Porque para ser de ligação, tem que ter a característica que ele vai levar o sujeito. Então, você vai ter que ter sujeito, verbo e predicativo. Para ser transitivo, você vai ter que ter um sujeito, né? Ou não, pode-se ter o sujeito ou não, tá? Nas orações, mas você vai ter que ter um verbo e um objeto. Então, se eu tiver só o sujeito e verbo, esse verbo vai ser intransitivo. É uma das estruturas. Olha só, meu pai saiu. Lembrando que primeiro eu identifico o verbo que tá aqui, né? E pergunto pelo sujeito. Meu pai saiu. De quem que eu estou falando? Meu pai, que é o sujeito da oração. Nós já falamos sobre o sujeito, é o ser de quem se fala, pode ser uma pessoa, uma coisa, né? Um ser sem vida. O que que eu estou falando do meu pai? Saiu. Tudo que eu falo do sujeito, tudo é predicado, inclusive o verbo, porque não existe predicado sem verbo. Saiu é o predicado e é também o verbo, certo? Então, meu pai saiu. A ideia é completa, esse verbo não pede complemento. Outra coisa, não tem objeto. O verbo é de ação. Sair não está no verbo da tabelinha. Então, ele não pode ser de ligação. Não tem predicativo, ele vai ser intransitivo, ok? Vamos continuar analisando. Já vimos uma das estruturas aí para que o verbo seja intransitivo, sujeito e verbo. Eu posso ter também um sujeito. Vamos lá. Agora sim. Eu posso ter também um sujeito, um verbo intransitivo e uma adjunta adverbial. Lembrando que a adjunta adverbial é aquela palavra ou aquela expressão que exprime circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação, negação. Então, se eu tiver, olha, meu pai saiu agora. De quem que eu estou falando? Do meu pai, que é o sujeito. Saiu, não precisa de complemento, mas eu tenho que olhar aqui, ó, o que vem depois dele agora. Esse agora indica tempo, tanto é que se eu perguntar para o verbo, ó, meu pai saiu quando? Se eu fizer essa pergunta para o verbo, quando? Todas as vezes que eu perguntar para o verbo, quando? Em que momento? Né? Eu terei adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial, gente, não é objeto, não é predicativo, já é adjunto adverbial. Então, se eu perguntar para o verbo quando, em que momento, eu tenho adjunto adverbial. Se eu perguntar para o verbo onde, aonde, para onde, eu vou ter uma palavra ou expressão de lugar, então eu vou ter uma adjunta adverbial de lugar. Se eu perguntar como, de que forma, de que jeito, para o verbo, eu vou ter uma adjunta adverbial de modo. Então, se eu perguntar onde, para onde, quando, em que momento, como, de que forma, eu tenho adjuntos adverbiais de tempo, lugar e modo. Aqui, ó, meu pai saiu. Eu já entendo. Mas eu tenho agora e eu tenho que analisar o agora. Qual é a função sintática do agora? Do meu pai é sujeito. E de agora? Adjunto adverbial de tempo. Então, olha a minha estrutura. Eu tenho sujeito, verbo e adjunto. Certo? Esse verbo pode ser transitivo? Não.
Adjunto não é objeto, não tem objeto. Para ser transitivo, seja direto, indireto, direto ou indireto, tem que ter objeto. Não tem. Eu tenho sujeito, verbo e adjunto. Como ele não tem objeto, ele não pode ser transitivo. Ah, ele pode ser de ligação? Claro que não. Saiu, verbo de ação, não está na tabelinha do TV Cafesp. E não tem predicativo, ele não pode ser de ligação. Então, ele só pode ser intransitivo, ok? Então, vimos duas estruturas aí, ó. Sujeito mais verbo, o verbo vai ser intransitivo. Sujeito, verbo e adjunto, verbo intransitivo. Mas eu posso ter sujeito, verbo e predicativo. Professora, mas predicativo não é com verbo de ligação? Não. Para ter verbo de ligação, eu tenho que ter predicativo. Mas eu posso ter predicativo sem verbo de ligação, gente. Tá? O que eu não posso ter é verbo de ligação sem predicativo. Para que eu tenha um verbo de ligação, eu tenho que ter duas coisas, lembrem-se disso: verbo da tabelinha e predicativo do sujeito. Eu tendo os dois, o verbo é de ligação, tá? Agora, eu posso ter predicativo com qualquer tipo de verbo. Então, olha só. Meu pai saiu feliz. Olhem aqui. Meu pai saiu feliz. De quem que eu estou falando? Do meu pai, que é o sujeito da oração. Tá aqui. O que que eu estou falando do meu pai? Eu já encontrei o sujeito. Tudo que eu falo do sujeito é predicado. Então, saiu feliz é predicado. Predicado é tudo que se fala, inclusive o verbo. Meu pai saiu. Bom, feliz caracteriza o estado em que o pai estava quando ele saiu. Meu pai saiu feliz, quer dizer, quando meu pai saiu, ele estava feliz. Meu pai saiu feliz. O estado em que o pai estava quando saiu. Lembra que aquilo que indica estado, que caracteriza, é predicativo do sujeito. Eu tenho predicativo do sujeito. Só que esse verbo é da tabelinha? Ele é de estado? Não. Então, ele não pode ser de ligação. Lembra, para ser de ligação, eu preciso de ter duas coisas. Eu preciso de ter um verbo da tabelinha mais um PS, um predicativo. O que acontece aqui? Eu tenho um predicativo, mas o verbo não é da tabelinha. Então, ele não é de ligação. Para ser de ligação, eu preciso de duas coisas, que eu só tenho uma. Bom, eu tenho predicativo. Eu tenho sujeito, verbo e predicativo. O verbo eu já vi que não tem como ser de ligação. Certo? Ele pode ser transitivo? Não. Não tem objeto, tem predicativo. Então, ele vai ser um verbo intransitivo. Ou seja, olha a estrutura do verbo intransitivo. Eu posso ter verbo intransitivo. Apenas verbo sujeito, verbo, sujeito e adjunto, predicativo, verbo de ação, que não seja da tabelinha e sujeito, ok? Gente, quando eu falo de adjunta adverbial, eu posso ter adjunta adverbial com todo tipo de verbo. Eu posso ter adjunta adverbial com verbo transitivo, só que o verbo transitivo vai ter que ter o objeto. Então, tem que ter verbo transitivo, objeto e adjunto. O verbo pode ser verbo transitivo, adjunto e objeto. O objeto ele tem que aparecer. Eu posso ter adjunto com verbo de ligação e predicativo. Eu tenho que ter verbo de ligação, predicativo e adjunto. Ou então, verbo de ligação, adjunto e predicativo. O adjunto ele pode aparecer com qualquer tipo de verbo, porque ele não vai interferir na classificação, desde que eu tenha os termos para que o verbo seja de ligação. Tem que ser da tabelinha e um predicativo. Desde que eu tenha um verbo transitivo, né, que precisa de complemento, e um objeto, pode ter adjunto, tá? O fato de a estrutura com o verbo intransitivo também ter adjunto não quer dizer que eu não possa ter adjunto com outro tipo de verbo, ok? Então, vamos lá. Aqui é a tabelinha, né, que nós já falamos. Vamos fazer algumas análises. Na sala já, a canoa virou. E o homem virou uma fera. Vamos analisar isso aqui. Sempre começa identificando o verbo, vocês já sabem disso. Sempre o verbo primeiro. O homem virou uma fera. Cadê? A canoa virou. Vamos pegar aqui primeiro. A canoa virou. Do que eu estou falando ou de quem? De que ser que eu falo? Da canoa. Então, o ser de quem eu falo é o sujeito da oração. O que eu estou falando do sujeito? Virou. Tudo que eu falo é predicado. Todo predicado tem verbo. É tudo que eu falo do sujeito. Toda a informação sobre o sujeito.
O predicado é também o verbo. A canoa virou. Precisa de mais alguma coisa, gente? Esse verbo tá pedindo complemento? Não, e não tem, só tem sujeito e verbo. Esse verbo aqui é de ligação, ele tá lá na tabelinha, gente. Virar tá na tabelinha. TV. Lembra? Virar e viver. Ele tá na tabelinha. Mas aqui, gente, não tem predicativo. Para ser de ligação tem que ter os dois, tabelinha e predicativo, não tem. Então ele vai ser verbo intransitivo. Observe que quando eu falo a canoa virou, não é virar aí, indica um movimento, uma ação. A canoa virou, tombou, tá? A ideia de ação. Por isso ele é verbo intransitivo. Agora, o homem virou uma fera. Vou até apagar aqui, ó, para que vocês possam. O homem virou uma fera. Olha a diferença. O verbo tá aqui. Qual é o ser de quem eu falo ou do qual eu falo? Do homem. Observe que o sujeito é o ser de quem se fala e é o ser com o qual o verbo concorda. Tá no singular, o verbo vai estar no singular para concordar com o sujeito. O sujeito, então, gente, é o ser de quem eu falo, tá? E com o qual o verbo concorda. Se o sujeito está no singular, o verbo aparecerá no singular. Sujeito no plural, o verbo no plural, ok? Lembrem-se disso. Predicado. Virou uma fera. Tudo que eu falo, inclusive o verbo. Predicado. Belezinha. Predicado. Deixa eu escrever aqui o restante. Pronto, predicado. Quando eu digo homem virou uma fera, ele virou o bicho mesmo? Ele se transformou num bicho? Não. Virou uma fera, né? Tem o sentido de ficou nervoso, né? O homem ficou nervoso, ficou furioso. O sentido do verbo virar aqui não é o sentido de tombar, de ação. É de ficar, tá? Por isso que lá ó, na tabelinha, eu falei que podem ser verbos de estado ou não, tá? Quando eles passarem uma noção de ação, de movimento, eles vão ser de ação, transitivo e intransitivo. Mas quando for de estado, quando eu falo homem virou uma fera, é o estado em que o homem se encontrava, de estar furioso, de estar nervoso, ficou nervoso. Então ele tem valor do verbo ficar aqui, ó, virou aqui tem valor do verbo ficar. Lá de cima, em cima, né, na canoa virou, o valor do verbo tombar. Então a canoa virou, tombou, né? Realmente fez-se a ação. O homem virou uma fera, quer dizer que o homem ficou. É o estado em que ele se encontra. Uma fera é o mesmo que nervoso, furioso. Então, uma fera caracteriza o homem? Sim, porque indica o estado em que ele está. Então, uma fera é um predicativo do sujeito, porque caracteriza o homem, indicando o estado. O homem ficou nervoso. O verbo virar está na tabelinha. E eu tenho predicativo, então aqui ele é de ligação. Entenderam? Agora vamos para frente aqui. Vamos para esse outro exemplo aqui, que é muito legal esse outro exemplo. Eu vivo a vida. O verbo está aqui, vivo. E o verbo está aqui, vivo. Quando eu digo eu vivo a vida, quer dizer que eu aproveito a vida ao máximo. Eu vivo, né? Eu aproveito. Então, aqui viver, né, indica ação, movimento, sentido de aproveitar a vida. Sujeito, de quem eu falo? Qual é o ser? Eu. Sujeito está aqui. Sujeito, eu vivo. Aí eu tenho aqui, ó, a vida. Com base no que eu tenho, porque você sempre vai olhar para frente para você poder fazer as perguntas, né? Porque lembra, quando estamos estudando sintaxe, nós temos que estudar a relação que uma palavra tem com a outra dentro, né? Ou que um termo ou expressão tem com o outro ali dentro do texto. É com base nessa relação que nós vamos classificar. Então, eu vivo. Aí você vai perguntar, com base no que tem aqui, vive o quê? O que que você vive? Eu aproveito o quê? A vida. Observe que a vida responde à pergunta, tá? Tem preposição? Não, olha, não tem preposição na pergunta e não tem aqui. Esse a não é preposição, é artigo acompanhando o substantivo vida. Então, aqui, eu vivo o quê? A vida. A vida complementa o verbo, é objeto direto. O verbo transitou de forma direta, porque não tem preposição na pergunta. Se aparecer preposição na pergunta, ela vai aparecer junto ao objeto, certo? Agora, olha embaixo, eu vivo feliz. Do que eu tô falando? Sujeito eu. Eu vivo feliz. Viver feliz aqui é o sentido de estar sempre feliz.
Eu vivo feliz, eu estou sempre feliz. O verbo viver aqui, ele não tem, na verdade, o sentido do verbo viver, de aproveitar. Ele tem o sentido do verbo estar. Então, eu vivo feliz. Feliz não é o estado em que eu sempre estou? Feliz não é uma característica, né, do sujeito que representa o meu estado? Sim. Então, aqui é um predicativo do sujeito. Viver está na tabelinha, tem o sentido de estar, é verbo de ligação. Ok? Vamos olhar no texto como que isso funcionaria? Que nós temos que analisar dentro do texto. A moda. Texto moda. O cabelo da moda, a roupa, a dança, a gíria da moda. A moda passa, eu fico. Observe que o primeiro texto aí, ele traz para nós duas orações. Lembrando que oração, né, é o próprio verbo. Se o texto traz para mim 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se ele traz 10 verbos, eu tenho 10 orações. Quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho que separá-las para poder analisar. Então, vamos lá. A moda passa, primeira oração. Separei com a barra e essa aqui é a segunda. Vou analisar primeiro a primeira oração. Então, vou encontrar o sujeito dela, vou analisar o verbo, olhar se tem complemento, se não tem, se tem predicativo. A moda passa. Do que eu tô falando? Da moda. Observe que passa concorda com moda. Substantivo, sujeito, moda. A moda passa. Do que eu tô falando? Da moda. A moda é o sujeito da oração. Predicado, passa. Passa é o predicado. Tá, se eu disser a moda passa, precisa de mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para eu analisar nessa oração? Não. A moda passa, ou seja, a moda acaba. Acaba uma e vem outra. Não é assim que acontece? A moda passa, ou seja, a moda acaba. Quando se diz que a moda acaba, é que ela acaba, finaliza, finda, mas aparece outra, certo? Então, a moda passa. Tem mais alguma coisa? Não. Então, o verbo é intransitivo. Observe que passar é um verbo de ação. Eu fico. Aí, o verbo tá aqui, ficar. De quem que eu tô falando? Eu, sou o sujeito. Eu fico. Precisa de mais alguma coisa? Não. Não precisa e não tem. Tem objeto? Não tem. Tem predicativo, ficar é um verbo que tá lá na tabelinha, mas não tem predicativo, então ele vai ser um verbo intransitivo. Então, em um texto, o que eu tenho que fazer em um texto? Tem que olhar o número de verbos que eu tenho, separar, identificar, né? E analisar oração por oração. Vamos analisar esse aqui, ó. Não quero. Aparelhos para navegar. Ando naufragado, ando sem destino. Tá, vou pegar e vou analisar alguns verbos. Primeiro verbo, não quero. Não quer? Não quer o quê? Gente, quem quer alguma coisa ou não quer alguma coisa. Não quero. De quem que eu estou falando? Quem é que não quer? Observe que o verbo está na primeira pessoa do singular. Não quero. Quem não quer? Eu. Só que o sujeito não aparece aqui. Então, esse aqui é um caso de sujeito oculto, ou elíptico, ou subentendido. Lembra? O sujeito oculto, ele possui vários nomes: elíptico, oculto, implícito, desinencial, subentendido. Oculto, implícito, desinencial, elíptico, subentendido. É o mesmo sujeito. É aquele que não aparece na oração que você está analisando, mas você consegue identificar muitas das vezes pelo verbo. Não quero. De quem que eu tô falando? Quem é que não quer? Eu. Como eu não aparece aqui, ele tá oculto. Eu não quero. O verbo tá aqui. Aí você vai perguntar pro verbo. Não quer o quê? Tem resposta para, desculpem, tem resposta para a pergunta? Tem. O que não quer? Aparelhos. Tem preposição antecedendo o objeto aparelhos? Não. Então, ele é um objeto direto e o verbo transitou de forma direta. E é assim que funciona. Ah, alguém vai perguntar, e esse para navegar aí, professora? Para navegar, gente, já é outra coisa. É a finalidade pela qual eu não quero aparelhos. Tá? É finalidade, só que é uma oração. Nós vamos estudar isso posteriormente, que nós teremos uma oração subordinada, reduzida de infinitivo, ok? E essa oração vai ser adverbial. Isso aí fica para outro momento. Ando naufragado. Quando eu digo ando naufragado, vou analisar esse verbo. De quem que eu tô falando?
Quem que anda naufragado? Quem é o sujeito? Ando, primeira pessoa, eu. Também implícito, não aparece aqui, oculto. Eu ando naufragado. Gente, tem como eu andar ali, eu tá andando naufragado? Não. Então, na verdade, o sentido do verbo andar aí não é esse. Quando eu digo eu ando naufragado, eu digo que eu estou muito triste, né? Estou triste, muito triste, né? Sem ânimo para viver. Eu ando naufragado, eu estou muito triste, sem ânimo. Então, naufragado aqui tem o sentido de estar triste, desanimado, infeliz, não é? E andar aqui, o sentido é de estar. Eu ando naufragado, eu vivo naufragado, eu vivo triste, eu vivo, né? Eu estou sempre triste. O sentido é de estar triste, tá? Então, aqui, ó, o verbo andar tá na tabelinha de ligação e naufragado caracteriza, indicando o meu estado, o estado em que eu estou, de profunda tristeza, desânimo, tá? Agora, ando sem destino, já é diferente. Por quê? Sujeito também, implícito eu. Ando sem destino. Sem destino não caracteriza. Observe que não é adjetivo, não é locução adjetivo, então não pode ser predicativo. Ninguém tem essa característica sem destino, né? O fulano é sem destino, a fulana é sem destino, o pagador é sem destino, não existe. Então, ando sem destino. Você vai perguntar para o verbo, anda como? De que forma? Lembra que eu falei lá atrás? Se você perguntar como, de que forma? Você vai ter adjunta adverbial de modo, é o modo como se anda, certo? Se perguntar onde, para onde, adjunta adverbial de lugar. Se perguntar quando, adjunta adverbial de tempo. Então, aqui eu digo, eu ando sem destino. E você vai perguntar, você anda como? De que forma? Sem destino vai ser um adjunto adverbial de modo. Eu tenho sujeito implícito eu, verbo andar com adjunto. Quando eu tenho sujeito, verbo e adjunto, ele vai ser intransitivo. Por quê? Ele não tem objeto, que adjunto não é objeto, então ele não é transitivo. Não pode ser de ligação. Ah, mas ele é da tabelinha. Sim, mas sem destino não é predicativo. Então, ele não é de ligação. Então, só resta uma classificação, verbo intransitivo. Pensem nas crianças. Cuidado com isso aqui, hein, galerinha? Porque a preposição, ela pode vir nas contrações, lembra? Ou nas combinações. Em mais o, no. Né? De mais a, dá. De mais isto, disto. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo pensar. Tá aqui. Vamos analisar esse verbo aqui, pensar. Eu tenho duas orações aqui, né, de Rosa de Hiroshima, né? Peguei uma parte da estrofezinha. Pensem, eu digo pensem, façam, fique. Verbos que exprimem ordem, verbos no imperativo. Lembra? Pensem nas crianças, eu estou fazendo um pedido, ou então dando uma ordem. Quando se faz um pedido ou ordem, o verbo está no imperativo. O verbo no imperativo tem sujeito implícito você ou vocês. Lembrem-se disso. Pensem, quem? Vocês que estão aí do outro lado. Pensem. Então, sujeito implícito, vocês. Por que ele é implícito? Porque ele não aparece, mas eu identifico. Até porque eu sei que todo verbo no imperativo vai trazer... Todo verbo no imperativo, ele vai trazer sujeito você ou vocês. Como ele está no plural, sujeito vocês. Sujeito implícito, oculto vocês. Pensem. Eu digo pensem. Vocês vão falar assim, mas pensar em quê? Olha a pergunta que vocês vão fazer. Em quê, professor? Em quem? Pode ser em quem ou pode ser em quê? Na própria pergunta, gente, já aparece a preposição. Ah, então quer dizer que essa preposição tá aqui? Sim, pense em quem? Eu falo nas crianças. As crianças aqui é o objeto. O nas tem uma contração aí. Para formar o nas, eu tive que juntar em mais as. Aí eu formei nas. Então, a preposição, ela está aqui antes do objeto, mas ela está dentro da palavra nas. Então, você tem um objeto indireto e o verbo é transitivo indireto, ok? Então, cuidado com as contrações, que a preposição pode estar ali dentro da contração, ok? Outra coisa. Se eu disser confio. Quem é sujeito? Eu implícito. Confio em quem, professora? Você falou confio. Em quem? Em quem, gente?
em Deus. Então, o verbo saiu e buscou Deus. Só que antes de Deus tem a preposição em. Então, o objeto é indireto, o verbo é transitivo direto, ok? No texto, vocês têm que separar as orações e analisar. Acha o sujeito de cada um e olhe se tem complemento, se tem predicativo, ok? É assim que vai funcionar. Então, olha só. Sujeito, verbo e complemento. Então, esses verbos são transitivos. Então, meu irmão ganhou. O quê? Lúcia viu. O quê? Quem? O aluno gosta. De quê? De quem? Lúcia precisa. De quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Mamãe quer. O quê? Então, observem que quando você fizer as seguintes perguntas, o quê? Quem? Com que? Com quem? De quê? De quem? É porque o verbo vai pedir complemento. Ele vai ser verbo transitivo. Vamos aos exemplos. Meu irmão ganhou. O verbo tá aqui. Eu começo identificando o verbo. De quem que eu estou falando? De que ser eu falo? Do meu irmão. Sujeito. Predicado. Ganhou um tênis. Tudo isso aqui é o predicado da oração. Meu irmão ganhou. E aí, o verbo tem sentido, gente? Não. Ganhou o quê? Você vai perguntar. Perguntou o quê? Você vai ter objeto. Um tênis. O objeto é o quê, gente? Direto. Por quê? Porque um não é preposição. Aqui, o objeto é tênis. Um não é preposição. Então, ele transitou de forma direta, porque ele teve que sair para buscar o complemento e o verbo e o objeto é direto. Agora aqui. Lúcia viu. O verbo tá aqui. De quem que eu tô falando? Da Lúcia. Sujeito. Predicado. Viu um gatinho. Predicado. É tudo que eu falo. Se eu disser, a Lúcia viu, você entende? Tem sentido? Então, ele vai ter que sair. Aí você vai perguntar, viu o quê? Viu quem? Quando você perguntar o quê? Quem? Vai pedir objeto, vai ter que sair. Então, o verbo foi lá e trouxe o quê? Gatinho, ó. Um gatinho. Um gatinho. Antes de um gatinho, tem preposição? Não, não tem nem na pergunta. Ó, não é preposição. Que não é preposição. Quem não é preposição. Então, ele transitou de forma direta. E um gatinho é o objeto direto, ok? Vamos continuar. O aluno gosta. Verbo, gostar. De quem que eu estou falando? Do aluno, sujeito. O que eu falo do sujeito é predicado. Gosta de livros. Predicado. Lembrando que todo predicado tem verbo, que predicado é tudo que eu falo do sujeito. Sujeito é o ser de quem eu falo. Pode ser pessoa ou coisa. Eu falo, o aluno gosta. Eu gosto. Minha mãe gosta. Uai, tem sentido, gente? Gosta de quê? De quem? Aí eu respondo, de livros. Então, respondi a pergunta. É o objeto, complementa o verbo. O verbo saiu? Sim, porque se tem objeto é porque ele transitou. Olha a preposição na pergunta, preposição de, olha a preposição aqui, antes do objeto. Então, ele transitou de forma indireta, o objeto é indireto. A preposição, gente, vai fazer parte do objeto, ok? Mamãe quer. Mamãe quer o quê? Mamãe quer. Eu falo, mamãe quer. Gente, mas quer o quê? Não tem sentido. Precisa sair, precisa buscar o complemento. Sorvete. Sorvete complementa aqui, ó, a pergunta que eu faço. A pergunta é o quê? Não tem preposição. Sorvete. Eu só tenho sorvete, não tem preposição antes. Então, o objeto é direto e o verbo transitou de forma direta, certo? Lúcia precisa de quê? De dinheiro. Na própria pergunta tem a preposição. De quem que eu estou falando? Da Lúcia. O que eu falo da Lúcia? Qual é o predicado? Precisa de dinheiro. Na pergunta, precisa de quê? De quem? No caso aqui é de quê? Porque é dinheiro. De quê? Porque quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. De quê? De dinheiro. Então aqui, dinheiro, de dinheiro, na verdade é de dinheiro, gente. Ó, de dinheiro.
complementa o verbo. Então, aqui o verbo é transitivo indireto e a preposição que antecede o objeto vai fazer parte do objeto indireto, ok? Papai alugou o quê? Uma casa. Uma casa complementa o verbo, porque se eu disser só alugou, você vai perguntar alugou o quê? Tá? Então, uma casa é objeto direto, porque na pergunta não tem preposição e uma não é preposição, tá? Uma casa, objeto direto. Alugou, verbo transitivo direto. E aqui, ó, direto e indireto. Olha que legal. Comprou. De quem que eu tô falando? De que ser que eu falo? Papai, sujeito. O que eu tô falando do papai? Comprou flores para a mamãe. Predicado. Olha que lindo, predicado. Papai comprou o quê? Flores, é o primeiro complemento. Objeto direto. Então, ele já transitou de forma direta. Mas não terminou. Aqui eu tenho ainda, ó, para a mamãe. Eu tenho que analisar o que tá ali para eu analisar. Aí você vai perguntar, tá, ele comprou o quê? Flores. Mas ele comprou para quem? Para a mamãe. Olha a preposição aqui, a preposição na segunda pergunta. Objeto indireto. Então, ele tem dois complementos. Ele transitou duas vezes. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? A mesma coisa aqui, ó. A professora entregou o quê? O que ela entregou? Livro. Mas ela entregou para quem? Para o aluno. Na primeira pergunta não tinha preposição. Então, o livro, objeto direto. O verbo transitou de forma direta. Para quem? Para o aluno. Preposição na pergunta, preposição antecedendo o objeto. Então, para o aluno, objeto indireto, porque a preposição vai fazer parte do objeto indireto, ok? Então, o verbo é transitivo direto e indireto, porque entregou livro para o aluno. As crianças confiam nos pais. Aqui é aquele caso que a prof falou, ó, confiar. De quem que eu tô falando? Das crianças, sujeito. Confiam nos pais. É tudo que eu falo do sujeito crianças. Opa! Ficou feia a letra da prof aqui, mas vamos lá. Escrever com o dedo não é muito bom, viu, galerinha? As crianças é o sujeito. Confiam nos pais é tudo que eu falo do sujeito das crianças, é o predicado. Confiam, as crianças confiam. Aí você vai perguntar, em quem? Nos pais. Se tem preposição na pergunta, ela estará aqui, ó. Nos é formado de em, preposição, mais os. Então, a preposição está embutida aqui dentro do nos. Então, aqui, ó, nos pais é o objeto indireto, tem preposição aqui, tem aqui. Então, ele transitou de forma indireta, verbo transitivo indireto. Ok? Nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e voltaremos numa próxima aula com mais um conteúdo de língua portuguesa, tá? Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Beijinhos.